Bom, eu acho engraçado os especialistas falarem dos problemas de Cuba. Eu acho que mais engraçado é a acrobacia intelectual que esses caras usam para fazer essas críticas. Dizer que Cuba não tem problema é desonesto. Claro que é. Mas não considerar que os problemas de Cuba são exclusivamente pelo bloqueio imposto à ilha há 60 anos. Não é só indigência e desonestidade intelectual, é mau caratismo mesmo. Cara, imagina um país não ter acesso a crédito, negociações internacionais, porque a maior potência bélica e econômica do planeta promove retaliações aos possíveis parceiros comerciais. Bancos e instituições espalhadas pelo mundo afora já tiveram prejuízos enormes, bilhardários, porque negociaram com a ilha. Porque simplesmente resolveram contrariar os interesses americanos. Simples. Porque a ilha resolveu desafiar o modelo de sociedade que os Estados Unidos querem impor para o mundo. Alguém em sã consciência ou honesto, do ponto de vista político, consegue não reconhecer os avanços na saúde, na educação, no esporte, na arte, na cultura que aconteceram lá em Cuba? E que muitos desses avanços foram compartilhados com o resto da humanidade. Quantas ações humanitárias Cuba promoveu pelo mundo através da sua medicina, que simplesmente não é uma saúde mercantilizada, ou seja, aquela que quem tem dinheiro se trata e quem não tem morre. Que os remédios que são desenvolvidos pelos laboratórios, pelos cientistas, sejam para acesso de toda a população. Não importa se você é rico, pobre, preto, ou na educação, que é o que traz o desenvolvimento pessoal e também de uma nação, para que todos tenham acesso, ou direito de propriedade. Como é que é possível que pessoas morem dentro de suas casas confortáveis, tenham 2, 3, 4, 40 imóveis, enquanto crianças, famílias inteiras morem nas ruas? Eu não posso falar aqui que isso é improvável, né? Que existam pessoas que pensem assim, mas é o que mais tem. E essas pessoas não conseguem imaginar que possa existir um povo, um país que preze exclusivamente por esses direitos. Porque são direitos, aliás, direitos universais. É duro explicar isso para pessoas que não entenderam ainda nem a lei da abolição da escravidão, cara. Eu sei. Mas o duro é ver essas pessoas criticando os problemas que existem em Cuba. Como se o Brasil não tivesse seus problemas. Como se a Europa, os Estados Unidos, o resto do mundo não tivesse problema. Pelo menos, os problemas de Cuba nós sabemos qual é, né? Que o perverso bloqueio imposto pelos Estados Unidos é, sim, o maior deles. E que já dura 60 anos. E mesmo assim, durante todo esse tempo, Cuba foi solidária com o resto do mundo e cuidou do seu povo, socializando inclusive as dificuldades, resistindo aos ataques covardes dessa gente mesquinha que naturaliza que crianças morem nas ruas, durmam nas ruas, às vezes a uma quadra das suas casas confortáveis. Mas essas pessoas, elas estão preocupadas com os protestos legítimos do povo cubano, mas que tem a sua causa distorcida, a origem distorcida. Que os americanos sempre tentaram, na verdade, foi desacreditar o sistema cubano, corromper o sistema através dos anticastristas que moram nos Estados Unidos. Por conta do bloqueio, a maior atividade comercial da ilha passou a ser o turismo. Numa pandemia, num país sério como Cuba, que leva a sério a pandemia, né, e que além de ser o único dos países latino-americanos que produziu a sua própria vacina,
Cuba também tem os números muito favoráveis e positivos, que inclusive países super desenvolvidos como a Bélgica, que tem 11 milhões de habitantes, assim como Cuba, e que teve 25 mil mortos e 1 milhão de infectados. Em Cuba, tiveram pouco mais de 1.500 mortos e 250 mil infectados. Tá bom? Levar a sério a pandemia para Cuba significou acabar com o turismo, que é, como eu falei aqui, a maior fonte de renda. É claro que isso iria impactar a economia do país. A falta de energia não pode deixar um povo satisfeito, não é? Claro que não. E essa é a razão que faz com que os covardes queiram explorar a insatisfação do povo cubano e inflar os protestos com o coro da Casa Branca, com o coro dos cubanos que moram em Miami. Gente cheia de ódio, que tem prazer em ostentar seus carros modernos, suas mini e cafonas mansões, que foram conquistadas por anos de exploração, por se sujeitarem a fazer os piores trabalhos, as piores funções, e a serem chamados de porcos latinos pelo Trump e pelos seus seguidores. Eu prefiro ficar do lado de cá, do lado da solidariedade, do lado dos que acreditam que democrático mesmo, liberdade mesmo, é você não ter que conviver com irmãos e irmãs, com gente passando fome, com gente sem acesso à saúde, com jovens partindo para a criminalidade porque não tem acesso à cultura, à arte, ao esporte, a uma vida pobre, mas digna. Resista, Cuba. Minha solidariedade ao povo cubano e o meu desprezo a essa gente cafona, careta e covarde. Beijo para vocês, se cuidem.